Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos queridos, boa noite a todos vocês. Que bom estarmos juntos nessa sexta-feira para estudarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor, nos autoconhecermos e conhecermos o poder, a grandeza de Deus, não é? Que bom que você está aí com a gente. Vamos chegando, vamos convidando mais gente para esse tempo de reflexão, um tempo que a gente vai estar meditando na gloriosa, na santa palavra do Senhor. Amém? Hoje a gente vai estar tratando de um tema bastante interessante, um tema de autoconhecimento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre temperamento, sobre como Deus usa o nosso temperamento em seu favor, em favor do reino, em prol do reino. E vai ser um tempo de descoberta, né? A gente vai se identificar aqui com alguns temperamentos, com alguns dons, e tudo isso é para a edificação do corpo. Eu tenho certeza que será um tempo de bênção para mim e para você. Eu queria estar iniciando esse tempo com um verso do Salmo 139, em que o salmista diz assim, Salmo 139, versículo 14, o salmista, ele adora ao Senhor, ele louva ao Senhor e ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista, ele começa a meditar na complexidade de quão maravilhoso é o ser humano, como Deus fez uma coisa tão complexa, tão maravilhosa, tão espetacular, e ele fala que para ele isso, quando ele medita nisso, é algo assombroso. E a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai ver como realmente Deus é maravilhoso, Deus é grande, como Deus é infinito em poder, em criatividade, em diversidade. Então é um tempo maravilhoso de descoberta mesmo essa noite, né? A gente vai falar um pouquinho sobre temperamento. Às vezes, a gente faz as seguintes perguntas. Por que eu sou assim, né? Por que em determinada situação eu ajo dessa ou daquela outra maneira? Eu tenho uma reação diferente do fulano, enfim. Por que eu tenho esse tipo de humor? Fulano tem outro tipo de humor? Por que eu sou introvertido ou por que eu sou extrovertido? E às vezes a gente olha para o outro com uma pontinha de inveja, a gente fala, eu queria ser como fulano, eu queria reagir como ciclano, enfim. E a gente percebe que existem diferenças que não é algo consciente, não é algo programado, é inato da pessoa, né? Aquilo vem a nível de subconsciente. Isso é temperamento, né? O temperamento é aquilo que te faz ser diferente do outro, é a alma, né? É aquilo que te faz pensar diferente do outro, sentir diferente, reagir diferente. O temperamento é o seu tempero, é o seu sabor, né? E cada um tem um. E esse temperamento ele influencia decisivamente a nossa personalidade, ele influencia os nossos hábitos, né? Por que tem gente que tem certos hábitos de sono, hábitos alimentares diferentes? Ele influencia a nossa forma de viver num todo, né? E não só isso, ele influencia a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós nos comunicamos. O temperamento influencia até a maneira que a gente vê o mundo, que a gente pensa, ele influencia as nossas emoções, enfim, ele é determinante na nossa identidade, naquilo que eu sou, naquilo que você é. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. O temperamento é algo que é inato, a pessoa nasce com um determinado temperamento. E o temperamento ele não muda, você não muda de temperamento ao longo da sua vida. O teu temperamento vai te acompanhar até o fim da sua vida, né? Toda criança nasce com um temperamento. Na verdade, são vários. A gente divide o temperamento em 4 ou 5, né? Mas ninguém tem um só.
Na verdade, a gente é uma mistura de 2 ou 3 temperamentos e em porcentagens ou em proporções diferentes, e a gente sempre tem um que é o predominante, né? Onde aparecem as características mais marcantes da nossa personalidade, da nossa individualidade. E é essas características, esses traços, esses pontos que Deus usa a favor no seu reino, né? E é engraçado a gente perceber que todo temperamento ele tem pontos fortes e pontos fracos, tem virtudes e tem defeitos. E Deus é tão poderoso que Ele usa todas as coisas para um fim proveitoso. Então hoje a gente vai estar falando disso, dessa coisa que é meio automática, que funciona na gente, que vai além da consciência, está no subconsciente, né? E ele influencia nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade, enfim. E isso vai ser um tempo precioso, eu creio. Primeira coisa que eu queria colocar, como eu já disse para vocês, a gente não pode mudar o nosso temperamento. A gente nasce com um temperamento e ele vai nos acompanhar até o fim da vida, até a morte, né? O que nós vamos aprender com as Escrituras é que o temperamento ele pode ser dominado, ele pode ser controlado, né? A gente pode colocar certos limites a ele e não se deixar ser levado por esses impulsos temperamentais que cada um de nós carrega desde o ventre, ok? São 3 áreas que o temperamento ele é determinante na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa maneira de agir, de reagir e de se portar diante da vida, né? A primeira área é a área de atividade ou de controle. Dependendo do temperamento predominante de uma pessoa, essa pessoa vai controlar ou vai ser controlada, ela vai liderar ou vai ser liderada, né? Você percebe às vezes isso desde a mais tenridade de uma criança. Quando está num grupo de crianças, aquela que lidera o grupo, aquela que chama para brincadeira, que decide o que vai ser feito, o que não vai ser feito, enfim. Isso é inato do temperamento, né? E isso é importante. Então, a maneira como se controla ou se é controlado é determinado pelo temperamento, né? Uma outra área de grande influência do temperamento é a questão da afetividade, do afeto, né? Tem pessoas que necessitam de grandes doses de expressão de amor, né? Precisam de toque, de abraço, de beijo. Tem pessoa que não necessita tanto disso, não tem essa carência, né? Tem pessoa que não gosta tanto de toque. Tem pessoa que gosta mais de coisas do que de abraço, desse tipo de coisa. Tem gente que gosta do toque, do abraço, da fala, de festa, de barulho, né? Então, o temperamento determina essa questão afetiva também. E, por fim, o temperamento também define a área da atenção, que é a maneira como você lida com o seu intelecto, é a maneira como você pensa, é a maneira como você cria, é a maneira como você percebe a vida, né? Então, essas 3 áreas são influenciadas de modo determinante pelo temperamento, né? Controle, afetividade e atenção, né? A maneira como se lida com o intelecto. Como eu disse para você, às vezes, quando eu for aqui descrevendo algumas características de temperamento, você vai perceber que você se encaixa em 2 ou 3, mas você vai, ao longo aí da nossa explanação, perceber que tem um que é predominante, aquele que é marcante. Você fala, esse aí é o meu temperamento, né? Então, a gente vai começar a descrever cada um aí e que seja um tempo de descoberta para você. Quando a gente se descobre, a gente consegue lidar melhor com as nossas frustrações, com as nossas limitações e consegue explorar também com mais qualidade, com mais êxito as nossas virtudes, né? Se nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus ele se constitui basicamente de relacionamentos, a gente precisa se conhecer e conhecer pessoas, né? Isso é
E a gente começa a perceber em cada pessoa essa característica especial, peculiar e própria que Deus deu para cada um, e a gente começa a entender e saber como agir ou reagir de acordo com o relacionamento, com a comunicação que está se desenvolvendo com uma ou outra pessoa, né? Então, isso é muito importante. Como disse, Deus nos fez com um determinado temperamento predominante. Ele nunca é puro, ele é sempre misturado com outros, às vezes com 2 ou 3, mas tem um que é marcante. Isso que constitui a nossa individualidade, né? Vamos lá. Dependendo da escola que se estude nos temperamentos, eles vão ser divididos em 4. E dependendo, hoje, algumas escolas de psicologia já incluem um 5º temperamento. São eles os 4 principais: o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. E ultimamente tem se incluído também o supina. Antes de eu tratar desses temperamentos, as suas características, os seus pontos fortes e fracos, algumas conclusões aqui, algumas informações importantes eu quero colocar. Como já disse, a gente não é caracterizado por um único temperamento, mas a mistura de 2 ou 3 tendo um predominante. O temperamento, ele é aquele material bruto com que você nasce, né? A partir do momento que você começa a crescer e amadurecer, você consegue dominar ou controlar melhor o seu temperamento, de acordo com a sua educação, com o ambiente que você vive, enfim. Então você consegue, de certa forma, num momento de consciência, até mascarar um pouco o seu temperamento dominante. Também, à medida que nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra, o Espírito Santo começa a nos tratar, ele começa a tratar em nós as deficiências que existem no nosso temperamento. Todo temperamento tem deficiências, né? E ele começa a dar um up, né? Ele reveste de unção as nossas virtudes, né? Então, isso é bastante importante. Uma outra questão que é bom colocar é a questão da idade. Até mais ou menos aquela fase da adolescência, de 15, 16 anos, ainda você pode ter uma certa variação e ter certa dúvida em relação a qual é o temperamento predominante de uma pessoa. Daí em diante, a pessoa começa a ter hábitos e comportamento bastante já definido, né? Então a gente começa a analisar de maneira com mais propriedade qual é o temperamento dominante de uma pessoa. É bom a gente nunca confundir essas reações e ações e comportamento que são inerentes ao temperamento com condições físicas, né? Principalmente quando se trata da mulher, porque existe muita variação hormonal e coisas assim, coisas do tipo, que podem trazer reações e comportamentos que são pontuais em determinados dias, em determinado tempo, mas que não são a característica normal de um temperamento. Então, isso é bom ser colocado também. Como já disse para vocês, a educação, a criação, os ciclos de amizade, os ciclos de relacionamento também influenciam na maneira como a gente domina e controla o nosso temperamento, né? E por fim, os temperamentos eles não podem ser modificados, eles podem ser tratados, e quando nós estamos em Deus, quem faz isso é o Espírito Santo mediante a sua palavra, ok? Vamos lá. O primeiro temperamento predominante que eu queria descrever aqui para vocês é o melancólico, né? A pessoa que tem o temperamento melancólico como sendo predominante na sua personalidade, ele tem algumas características que são bem claras e você percebe, né? A primeira é que a pessoa melancólica, ela é muito detalhista, ela percebe tudo, ela vê tudo, observa, e é bem criteriosa, bem minuciosa,
e percebe tudo à sua volta, né? É super organizada, chega até a ser chato, inconveniente, é uma pessoa que gosta de tudo no lugar, é uma pessoa sistemática, detalhista, organizado, sistemático. O problema dessas pessoas é que elas têm como característica sensibilidade, elas são muito sensíveis, né? E elas trabalham muito a imaginação. Elas conseguem sofrer imaginando o que pode acontecer. Imagina uma coisa dessa. Uma coisa que não aconteceu, a pessoa imagina que pode acontecer e já começa a sofrer por antecipação, né? Então, elas deduzem coisas a partir do imaginário, né? Então, isso pode ser bom nas questões artísticas e de criatividade, mas na condução do seu dia, na tomada de decisões, pode trazer muita aflição, muita angústia, muita ansiedade, né? Então, tem que haver um certo controle, mas isso é pertinente à personalidade daquele que tem um temperamento predominantemente melancólico. Essas pessoas, elas têm muitos altos e baixos no seu humor, né? Elas entram em depressão muitas vezes e muito rapidamente e também saem na mesma velocidade, na mesma frequência que entram. E você vai tentar ajudar, é um processo inglório, você não vai ter êxito, porque elas se resolvem por elas mesmas, né? Elas entram e saem nesse processo, nesses altos e baixos, nessa inconstância de humor, nessa volatilidade toda, com muita frequência. Então, as pessoas melancólicas, um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo, um dia ela está super bem humorada, no outro dia não. E por causa disso elas são muito inconstantes, né? São pessoas que têm muita dificuldade com disciplina, com rigor. Então isso às vezes é considerado, é tido por alguns que olham de fora, que tem outra personalidade como rebeldia, enfim. Mas são pessoas que têm no seu DNA, no seu temperamento, uma liberdade excessiva, não consegue entrar em processos de regras e disciplinas, né? Então essas pessoas têm muita dificuldade com compromisso, né? Então elas têm altas e baixas de pensamento, elas variam muito de humor, são hiper questionadoras, enfim, então tem muitos altos e baixos, muita dificuldade com disciplina, com compromisso. Mas eles têm aqui todo aquele ponto positivo, que por usarem demais a criatividade e por ter uma sensibilidade muito aflorada para tudo. Geralmente eles são artistas, né? São músicos, pintores, poetas. Tem muito talento, são pessoas que têm muito talento e muita sensibilidade para perceber um ambiente, uma situação e traduzir aquilo em arte. Talvez muitos deles não tenham a mesma facilidade para verbalizar, para falar tudo que percebe, toda essa sensibilidade, mas conseguem colocar isso de outra forma, conseguem colocar isso através da música, através da arte, da dança, da pintura. Então geralmente o melancólico ele tem uma veia artística muito aflorada. Eles são muito usados por Deus naquilo que a gente chama de profético, né? Na questão da comunicação, porque eles conseguem ver os detalhes do reino espiritual, eles são minuciosos, eles são detalhistas, né? Eu trouxe aqui para vocês um personagem da Bíblia que tinha como temperamento predominante o melancólico, que é o profeta Ezequiel. Quando você vai para o livro do profeta Ezequiel, você percebe um homem que consegue descrever as visões que ele teve do céu, da glória de Deus, com uma riqueza de detalhes impressionantes. Então essa é uma característica marcante naquele que tem o temperamento melancólico predominando. Ele é detalhista, ele consegue perceber um vasinho de flor que está torto, ele vê o quadro meio torto, ele vê a sujeirinha na camisa do fulano, ele é detalhista, né?
Quando a pessoa não é detalhista, você pergunta, você foi em tal lugar, você viu que cor que é? A pessoa não sabe que cor que é a parede, que cor que é a cadeira, enfim. O melancólico, ele sai de um lugar, ele tem na mente dele todo o detalhe, ele sabe detalhar cada coisa que ele viu, ele é minucioso nessas coisas, né? E por ser tão minucioso, é uma pessoa muito crítica. E isso aí é um ponto negativo, porque dificilmente ele aprova o que o outro faz, ele sempre acha que ele faz melhor, que ele é autossuficiente. Então, eu imagino uma mulher que casa com um homem que tem o temperamento predominantemente melancólico. Ele sempre vai achar que a comida não está boa, que a roupa não foi bem lavada, que os filhos não estão sendo tratados direito, enfim, ele se acha autossuficiente nesse tipo de coisa, né? Da mesma forma, se a mulher é melancólica, ela nunca está satisfeita com a atuação do marido, seja lá em que área for, seja na área financeira, seja na educação dos filhos, seja, enfim. Porque essa pessoa melancólica, ele é muito crítico, e então ele tem que tomar um certo cuidado com essa crítica para não se tornar uma ilha, né? Ninguém querer estar com ele, né? A gente percebe esse temperamento em Ezequiel, a gente percebe esse temperamento em Elias, né? Geralmente os profetas do Velho Testamento, todos eles tinham o temperamento predominante melancólico, né? Elias também, ele se achava a última bolacha do pacote, né? Ele, só eu não me dobrei o joelho, enfim, vocês conhecem a Bíblia. Ele achava que era só ele, tinha mais 7.000, né? O melancólico, ele é assim. Tem Jonas também, melancólico, né? Tinha uma mensagem para entregar em Nínive, entrou em depressão, não queria entregar a mensagem, ficou embaixo lá de um pezinho de planta lá, enfim, choramingando, murmurando. Eles são assim, né? Elias entrou em depressão, enfim, o melancólico, ele tem altos e baixos. É importante a gente colocar isso, porque tem gente na igreja que imagina que uma pessoa, ele age às vezes como age porque ele quer, de maneira consciente. Tem gente que tem altos e baixos na igreja, tem pessoas que entram e saem em depressão, tem pessoas que somem e aparecem, e você não encontra uma resposta assim, você fala, é fé, é falta de fé. Não. Às vezes a pessoa é influenciada pelo tipo de temperamento que ele tem, e cabe a quem está com ele, quem comunga com ele, quem desfruta da sua amizade, da sua comunhão, entender, ajudar naquilo que for possível, e a gente se completa, e a gente se suporta como corpo, né? Para isso que a gente está falando disso nessa noite. O melancólico, por ele ser inconstante, ter muitos altos e baixos, ter muita dificuldade com disciplina e compromisso, ele é uma pessoa que geralmente vive em fuga, né? Moisés também era um melancólico, né? O profeta Moisés tinha altos e baixos, ele vivia em fuga. Então essas pessoas fogem do compromisso, fogem da igreja, fogem do casamento, fogem do emprego fixo, enfim, são bastante reclamões, e tem toda essa veia artística para comunicar, através da arte, da música, enfim. Então, a pessoa que se identifica com esse comportamento, ele tem que pedir ao Espírito Santo que o ajude a tratar nos pontos fracos, né? Trazendo constância, trazendo disciplina, enfim, trazendo compromisso, e potencializar as suas virtudes na maneira de comunicar o Evangelho, na maneira de tocar as pessoas, porque o melancólico, ele tem uma capacidade de empatia que nenhum outro temperamento tem, de sentir o outro, por causa da sua sensibilidade tão aflorada. Então ele consegue sentir o outro. É por isso que muitas vezes você vê um pastor que entra em depressão. Por que um pastor entra em depressão? Geralmente, se você for analisar, ele tem um temperamento melancólico. Ele fica ouvindo tanto problema de um, problema de outro, que ele absorve aquilo para ele, e ele incorpora aquilo, ele começa a sentir a dor, aquela dor, ele começa a viver a mesma aflição do outro. Então a pessoa acaba entrando numa depressão, numa vibe negativa, assim, vamos dizer. Então o melancólico,
ele tem que usar essa empatia, ele tem que usar essa capacidade de sentir o outro para o reino, e é isso que Deus faz. A maneira de tocar as pessoas, a maneira com que ele comunica a mensagem, seja pela arte, seja, enfim, a pessoa vai se identificar com aquilo de uma maneira muito forte, porque o que o Espírito Santo faz na vida do salvo não é mudar o temperamento da pessoa, mas é potencializar, e a gente costuma chamar isso de unção, né? É um revestimento, é uma capacitação sobrenatural sobre uma capacidade natural, ok? Então era isso que eu ia falar. Terminando, ainda para a gente terminar sobre o temperamento melancólico, eu peguei o personagem aqui, além de Jonas, que eu falei, de Elias. Eu quero só me deter no de Moisés, por exemplo, para a gente entender. Ele tinha como temperamento predominante o melancólico. Ele era muito talentoso, né? Desde quando estava lá no palácio de Faraó, alguém abnegado, que por causa da sua empatia começava a sentir a dor do seu povo, se identificou com esse povo. Mas ele tinha um problema que é comum a quase todo melancólico. Ele tinha um complexo de inferioridade. E isso é uma barreira a ser transposta por quase todo aquele que tem esse temperamento. Embora seja muito qualificado, seja muito talentoso, seja muito virtuoso, muito criativo, muito inteligente, ele não se vê dessa forma. Quando Deus vai falar com Moisés primeiro fala: Senhor, ó, eu sou pesado de boca. Ele não se sente em condição para a missão que lhe foi confiada. E aí ele fala: mas quando eu for falar com o pessoal, eu vou falar em nome de quem? Então Deus dá aquela turbinada e fala: ó, você fala que eu sou, falou com você, fala em nome de eu sou, né? E quanto aí a sua deficiência na comunicação verbal, você vai com seu irmão fala, enfim. Então Deus provê um meio para completar, para sanar esse problema dessa deficiência no temperamento de Moisés. Então ele tinha esse complexo aí, que essa baixa estima, não conseguia se ver como alguém de valor, né? E tem outros personagens na Bíblia com esse mesmo temperamento, Gideão, por exemplo, enfim. E Moisés era alguém que se irava muito por causa desse seu humor que variava, tipo, muitos altos e baixos, né? Um dia tá fazendo um salmo, um dia tá batendo na pedra, enfim. Cada dia ele tinha um comportamento, o seu humor ele era um homem difícil. Mas ao final da sua história, ao final dos seus dias, você percebe que ele foi tratado por Deus de tal forma que esse homem que tinha um comportamento tão irregular, ele é considerado, e é na Bíblia chamado de um homem mais manso da terra, né? Então ele foi tratado no seu temperamento. Como já disse para vocês, o temperamento da gente não muda, mas ele pode ser tratado por Deus através do Espírito Santo, né? Então, o primeiro temperamento predominante, suas características, seria o melancólico. Eu quero falar do segundo temperamento, que é o colérico. O colérico, diferente do melancólico, que é detalhista, minucioso, criterioso, quer tudo no lugarzinho, tudo certinho, o colérico é diferente. Ele tem um alto poder de síntese, ele gosta do resumo, né? É prático, objetivo, é que nem um rolo compressor. Mas por ser assim, ele faz muita coisa, mas é tudo no bumba meu boi, né? Muita falha, muita imperfeição, tem pouca paciência, né? Uma falta de paciência incrível. Pessoas que gostam de meta, de tarefa, produção, rendimento, né? Não gosta tanto de toque, tanto de abraço, de beijo, essa coisa toda, não tem essa carência afetiva toda. Eles gostam de coisas, né? Gostam de ver coisas, de ver coisas palpáveis, resultados. São determinados, né? E têm grande poder de realização. Eu fico imaginando, e isso é bem comum, né? Uma pessoa com temperamento melancólico se relacionando ou casado com outro que tem um temperamento colérico, né? Que não tem paciência, gosta de ir logo aos finalmente em tudo. Então a pessoa melancólica
tropeça na rua, né? Então chega para contar para o colérico e ele começa a contar desde que saiu de casa, cada detalhe, cada cruzamento que passou, enfim. E o colérico não tem essa paciência toda, dessa volta toda, de esperar a pessoa contar aquele negócio em 10 minutos, né? O colérico interrompe a pessoa e pergunta: se machucou? Não se machucou? Tá tudo bem? Ah, então tá bom, vamos para outro assunto. A pessoa não tem paciência, né? O melancólico pega um livro, lê capítulo por capítulo, quando não entende um parágrafo volta. O colérico não, ele lê a capa, lê a sinopse, lê o fim, lê o meio, tira 3, 4 pedaços e conclui o livro, né? Enfim, mas por ser assim, tem uma capacidade de realização muito grande, ele não fica alisando o negócio ali e vem para fazer, só que faz tudo quase sempre mal feito, né? Você imagina na igreja, né? É muito comum, né? O melancólico arruma ali o púlpito vazio com água ali, o negocinho certinho. O outro vem atropelando tudo, puxando as cadeiras, os fios. Não, tem que funcionar, isso tem que funcionar. Então, às vezes acontece um choque, né? Porque são temperamentos muito diferentes, muito antagônicos, né? Quando na verdade eles precisam se completar, né? Essa é a ideia, né, de Deus, né? Então o colérico, ele tem um poder de síntese muito grande, né? Eu peguei aqui para falar do colérico, poderia falar de vários personagens bíblicos, mas eu peguei o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma força de vontade impressionante, uma determinação impressionante. Então ele ia para um determinado lugar, passava por todo tipo de perrengue, né? Pegava barco, navio, picada de cobra, apanhou, ia para cadeia, enfim. Ele tinha uma determinação impressionante, e isso aí potencializado pela ação do Espírito Santo na vida dele. Mas isso tem muito a ver com o temperamento da pessoa. O Espírito Santo trabalha em cima do temperamento que a pessoa tem. Se você analisar o histórico de Paulo antes da sua conversão, ele tinha a mesma determinação, a mesma força, o mesmo empenho para perseguir a igreja, para perseguir. E quando ele se converte, ele traduz toda essa força, todo esse empenho em prol da igreja, em prol da obra, em prol do evangelho. Então, ele foi capacitado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo para exercer, para usar o seu temperamento de maneira total e plena e completa para as coisas do Senhor. Qual é o problema de Paulo? Por ele gostar de ter aquele objetivo, ser direto, não ter muita paciência, ele era alguém bastante intolerante, né? Você vai ver nas escrituras que ele tinha um problema muito grande, ele era intolerante, essa é a palavra. Tem um episódio que ele sai com Barnabé para uma viagem e o sobrinho de Barnabé, o João Marcos, e no meio do caminho o João Marcos pisa na bola e volta para trás, né? Na viagem seguinte, o Paulo não perdoou aquilo, não quis levar o João Marcos de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Falou: não, Barnabé. E essa foi a causa deles se separarem. Por um tempo, Paulo e Barnabé ficaram meio estremecidos no seu relacionamento por causa desse episódio. Mas depois, mais adiante, você vai ver que Paulo, sendo tratado pelo Espírito Santo, reconhece a sua intolerância e, cheio de humildade, ele fala para o Barnabé: manda chamar o João Marcos que ele me é útil aqui e tal, enfim. Mas assim, ele tinha essa questão da intolerância, da inflexibilidade no seu temperamento. E também, essa é uma característica também que é igual ao melancólico, por isso que eles batem de frente, é a questão da autossuficiência. Quer ir comigo? Vai, não quer, eu vou sozinho. Então, Paulo, ele tinha muito disso também, né? E são dinâmicos e tal, perfeccionistas em certas coisas, tem uma certa lealdade, mas são perfeccionistas quanto a valores, não quanto às suas obras, né? Então, o colérico, ele é sistemático e ele não sai daquilo ali, mas na ação, em colocar em prática, o negócio desanda um pouco. Mas
Sem o colérico, as coisas às vezes não vai, né? As coisas só acontecem quando tem alguém com temperamento colérico, é aquele camarada que chega para fazer. E depois a imperfeição, o melancólico vem e tira, né? Corrige, enfim. Paulo, ele fundava igrejas e era assim, por um camarada aqui, outro ali, depois vai resolvendo essas questões de ensino, de doutrina, mas ele ia implantando, ele era um rolo compressor, né? Essa coisa apostólica precisava ter esse tipo de temperamento, né? O terceiro temperamento que é predominante em muitas pessoas é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é uma pessoa alegre, simpática. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta? Quando ele chega no lugar, não tem como você não perceber essa pessoa. Ele é a própria festa, né? Ele chega, abraça todo mundo, beija todo mundo, fala alto. O problema desse tipo de pessoa é que ele fala com todo mundo e não ouve ninguém. Conhece gente assim? Ele está num lugar, você imagina dentro de uma igreja, ao fim do culto. Ele vai, conversa com um, conversa com o outro, conversa com o outro. Ele não termina nenhuma conversa. De repente ele deixa você falando sozinho, o outro chama, ele corre para lá, corre para cá, beija, abraça, chora, fala, larga a conversa. O outro quer falar com ele, ele não ouve. Parece que ele está ouvindo, mas ele não ouve nada, só ele fala, né? Ele é falastrão, mas é um tipo de pessoa que está sempre de bem com a vida, né? Uma pessoa bem resolvida. Esse tipo de pessoa geralmente é muito distraído, é disperso, né? Hiper desorganizado. É uma pessoa que adora o ar livre, adora a rua. Imagina você colocar uma pessoa assim trancadinha no escritório, a pessoa não consegue, né? Tem que trabalhar na rua, de vendedor, representante, enfim, vendendo cocada, sei lá. Ele tem que estar na rua. É um tipo de pessoa que você não pode confinar ele, que ele morre, né? Tem muitas amizades. As amizades são sempre superficiais, porque ele não ouve ninguém, não é alguém que aprofunda relacionamento. E então é uma pessoa que tem muitas amizades, mas amigos íntimos são muito poucos, né? São muito inteligentes, mas têm dificuldade com a aprendizagem, tem muita dificuldade com disciplina, né? Não conseguem se concentrar porque são muito irrequietos, enfim. Não terminam nada que começam, enfim. Mas eles são muito usados por Deus como evangelistas. É aquele pessoal que faz aquele primeiro contato, traz, abraça, depois tem que passar para o colérico ensinar, passar para o melancólico, enfim. Mas eles são muito usados no reino de Deus, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma figura bíblica que tinha esse temperamento sanguíneo, que é o apóstolo Pedro, né? Simpático, falastrão, falador, né? Essas pessoas, elas são ótimas para falar de improviso, enfim, fazer discurso, sermão, pregar. Por isso que tem muito evangelista, muito pastor que tem como característica, como temperamento predominante, o sanguíneo, né? Tem facilidade de se comunicar, né? De improviso, enfim. Falam bastante, né? Falam demais até, se expõem também. E essas pessoas demoram um pouquinho mais para amadurecer, tem um probleminha com o amadurecimento, né? Por causa de ter uma certa irresponsabilidade e tal. Ser distraído, disperso, enfim. Pedro, ele era alguém que tinha o temperamento predominante sanguíneo, né? Então ele era impulsivo, né? Como todo sanguíneo. Pensava em fazer algo, vamos fazer, né? Pensava muito, né? Já vai fazer, falante. Mas são pessoas que têm a vontade fraca. Esse é o problema do sanguíneo. Tudo que começa não termina, tem uma vontade fraca, né? Pedro tinha esse problema com as suas pescarias, tinha problema em seguir a Jesus com isso, ele era meio vacilão, né? Mas era impulsivo, amava Jesus e tal. Então o sanguíneo, ele promete fazer muitas coisas, porque ele fala muito, ele se compromete muito, mas aquilo vai ficar só na conversa, não vai acontecer, né? E eles são muito inseguros. Eles fazem
uma situação que parece que eles são fortes e tal, mas eles são bastante inseguros, né? Então eles precisam muito do calor das pessoas, do relacionamento, da festa, do barulho, enfim. É uma característica. Mas eles são muito usados por Deus no evangelismo, na pregação da palavra, nos relacionamentos. Eles são muito usados nessa área e Deus capacita, né? E as deficiências são supridas em Deus através de outros temperamentos, né? Por isso que o corpo de Cristo é tão rico, né? Em dons, em temperamentos e tudo mais. Um quarto temperamento predominante aqui, que eu queria falar um pouquinho, é o fleumático. Como eu disse para vocês, uma das áreas que o temperamento influencia muito é a questão do controle, de controlar ou ser controlado, liderar ou ser liderado. O fleumático é alguém que é controlado, é alguém que nunca lidera, diferente do sanguíneo, que é um líder nato, né? O colérico também, eu falei aqui de Paulo, tem uma liderança muito grande. Os três primeiros que eu falei, muitas pessoas têm um poder de controle muito grande, que é o melancólico, o colérico e o sanguíneo. O fleumático, ele é controlado, ele não é controlador, né? É uma pessoa sempre calmo, é uma pessoa sempre zen, é uma pessoa que parece que nunca tem reação. A gente confunde isso com falta de personalidade, a gente acha que a pessoa não tem personalidade. Não é, na verdade a pessoa tem um sistema de defesa que ele não esboça a reação, embora sinta, né? Ele se aborrece, mas não mostra nenhum tipo de expressão. Então, e é uma pessoa que tem muita falta de iniciativa, né? Odeia mudança, gosta de rotina, né? Mas oscila pouco. Você nunca sabe se ele está feliz ou infeliz. Na verdade, ele nunca está muito feliz, em êxtase, nem está muito lá para baixo, muito down. Ele está sempre regular, né? Uma pessoa bastante estável no seu humor, né? Mas é uma pessoa facilmente controlada, né? É uma pessoa que não toma iniciativa, né? É uma pessoa que tem um problema com procrastinação, né? Sempre deixar para depois, né? A mulher falou, querido, queimou a lâmpada. Ele fala, mas tem mais 3 funcionando, né? Enfim, essa coisa. Então o fleumático é assim, parece que ele não tem personalidade, mas é tão incrível como Deus é poderoso. E eu queria aqui falar de um personagem que tinha como temperamento predominante ser fleumático, que é Abraão, né? Abraão, ele era fleumático, ele era facilmente controlado, né? Você vê que Sara controlava ele, fez ele colocar um filho para fora de casa, né? O sobrinho Ló controlava. Quando Deus chama ele para sair da casa do pai e da mãe, Deus não mandou ele levar o pai e a mãe, ele levou o Terá, o pai, né, junto, e isso trouxe muito dissabor na viagem, atrasou a chegada dele na Terra Prometida, enfim. Ele é alguém que tinha muita dificuldade de tomar decisões sozinhos, né, é alguém que tinha que ser liderado por alguém sempre, né, é uma pessoa que tinha muita dificuldade. E não obstante essas falhas, esses defeitos, né, no temperamento de Abraão, Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. Ele é o nosso pai da fé. Deus o fez muito rico, muito próspero no Oriente. Era um homem reverenciado e até hoje por milhões de pessoas, né, de descendentes. E Deus cumpriu a sua promessa na vida dele, com todos os seus defeitos, né? Essa falta de iniciativa dele, e Deus por si mesmo cuidou de cumprir a promessa na vida desse servo. É uma lição que a gente tem que aprender e nunca esquecer que, apesar de nós, Deus é fiel sempre, né? Deus é poderoso para fazer. Diz que o querer, quando Deus quer, o querer e o efetuar é dele. Quando ele quer, ele mesmo faz. Então, Abraão, com toda a sua deficiência no temperamento, ele foi alcançado pela promessa de Deus e a viveu plenamente, né? Então Abraão era alguém fleumático, e ele era muito cauteloso, indeciso, medroso. Mas todo fleumático, ele tem um ponto muito positivo. E isso é importantíssimo
no corpo de Cristo, no reino de Deus. Ele é um homem de paz, é uma mulher de paz. Ele é pacífico. Ele consegue resolver problemas insolúveis de contenda, de briga. Você vai ver isso muito na vida de Abraão. E apesar da sua indecisão em tomar decisões, em resolver questões importantes, questões cruciais, é alguém muito leal naquilo que trata, nos seus relacionamentos, né? Então, é alguém que geralmente tem relacionamentos muito duradouros, né? Apesar da sua aparente apatia, é alguém que no seu interior tem muita riqueza, muita lealdade, é alguém de paz, enfim, e tem essa estabilidade. É uma pessoa que às vezes ele diferente do sanguíneo, que onde chega a uma festa, é uma pessoa que às vezes passa despercebida num certo momento. Mas os melhores amigos, as pessoas que você consegue desenvolver relacionamentos mais profundos, que você consegue fazer dessa pessoa um amigo confidente, geralmente é com alguém fleumático, que tem esse tipo de temperamento. É alguém que muito reservado, é alguém que sabe ouvir, é alguém que tem muita calma, é alguém que passa uma certa segurança, uma certa paz, e uma pessoa geralmente de muita descrição, com quem você pode falar, se aconselhar sobre qualquer situação da vida, e essa pessoa vai saber ali administrar isso. Então, isso é muito importante no corpo de Cristo na igreja. O fleumático, ele é muito usado por Deus nas questões de aconselhamento, em esfriar ânimos exaltados, enfim. Então, Deus usa o fleumático também em tudo isso. E toda a promessa que Deus tem para o fleumático, como tem para o sanguíneo, para o colérico, para o melancólico, Ele vai cumprir na vida do fleumático também, porque Ele é Deus, né? E por fim, eu quero falar do temperamento supina. Algumas escolas de psicologia não incluem o supina, mas ultimamente estão incluindo, né? O que o supina tem de diferente dos outros temperamentos? Ele também é controlado, nunca controla. Ele é liderado, nunca lidera. Ele não se encaixa em nenhum outro temperamento. Essas pessoas, elas amam se sacrificar pelos outros, né? Elas renunciam muitas vezes à própria vida. São pessoas que gostam de coisas difíceis, de trabalhos humanitários, sociais, gostam de ajudar as pessoas. Elas vivem em função de outras pessoas. O problema dessas pessoas, elas têm uma baixa estima muito grande, elas não vivem a sua vida, elas vivem em favor dos outros, amam servir, né? Então a gente conhece ao longo da história muitos personagens com esse tipo de temperamento. Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, uma personagem que vivia para os outros, né? Que era Dorcas, né? Aquela costureira, né? O supina geralmente é aquele missionário que vai para a África, e você fala, poxa, eu queria ir para a África, mas eu não consigo, eu não sei se eu me adaptaria lá. Quando Deus chama alguém para um tipo de ministério desse, a pessoa já nasceu com isso, viu, gente? Nem todo mundo consegue ir para a África e ficar lá, nem todo mundo consegue se desvencilhar de família, abrir mão, abdicar de casamento, de casa, de lar, de conforto, para esse tipo de coisa. A pessoa tem que nascer com isso. Ele só é potencializado pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Nem todo mundo nasceu com esse temperamento, porque é mais do que só vontade. Muita gente teria vontade. É necessário certas condições emocionais, mentais, que só o temperamento pode oferecer. A pessoa tem que ter o temperamento supina, senão ele não consegue fazer isso. Ele vai e não fica, né? Então, é importante a gente saber disso. Nem todo mundo foi chamado para isso. Porque, como eu já disse para vocês, volto a frisar, Deus não muda o teu temperamento. O temperamento que Ele te deu, Ele se agrada dele, Ele se agrada de você como Ele te fez. Ele vai tratar através do Espírito Santo, revestir de capacitação sobrenatural para você exercer aquilo. O propósito pelo qual a vida de uma pessoa existe está intimamente ligada ao seu temperamento, viu?
Então é importante isso. Então o supino ele não tem grandes aspirações, ambições pessoais, né? E eles vivem para os outros e são extremamente fiéis, são despojados de toda a vaidade, andam com qualquer tipo de roupa, moram em qualquer lugar, comem qualquer coisa. Tem um probleminha aí com amor próprio, né? Às vezes precisa ser tratado um pouco nessa área aí, um pouco, né? Mas eles têm grande capacidade de servir a igreja, né? Eles trabalham nos bastidores, atrás das cortinas, não fazem questão nenhuma das luzes, dos holofotes, né? O serviço é a marca do supino, né? Então são muito sensíveis, têm uma empatia muito grande, né? Na área afetiva eles são muito dependentes, né? Eles trabalham duro pelo amor das pessoas, enfim. Geralmente são dóceis, gentis, né? Tem muita dificuldade de se expressar, né? Enfim, e às vezes a única maneira que o corpo fala é através de linguagem corporal, às vezes pedindo até socorro, né? Isso é importante. Então, são esses basicamente os 5 temperamentos predominantes que são a marca de uma pessoa. Embora isso nunca seja puro, sempre há uma mistura aí com 2 ou 3 outros, em doses maiores ou menores, que traz essa individualidade, essa diferença, essa diversidade de pessoa para pessoa. E importante sempre, nunca esquecer, todo temperamento precisa ser tratado por Deus. Quando nós chegamos para o reino de Deus, para a família de Deus, a primeira ação do Espírito Santo na nossa alma é começar a tratar o nosso temperamento, a nossa impulsividade ou a nossa passividade, que isso redunda em edificação do corpo. Então, ainda falando sobre esses temperamentos, eu anotei aqui rapidamente como esses temperamentos se manifestam em Deus. Deus se manifesta em todos esses temperamentos ao longo da Bíblia, né? Você vai ver Deus se manifestando como colérico, quando ele atribui a si mesmo o nome de Jeová Sabaoth, que é o Deus da guerra, né? O Deus enérgico, né? Que disciplina, um Deus determinado, que luta, enfim, que não desiste de você. Deus colérico. Desculpa. Também ele se manifesta no temperamento sanguíneo, como El Shaddai, aquele que doa, que amamenta, que gosta de relacionamento, que deu seu filho, que deu sua vida, né? Que gosta de festa, que gosta de jantar na casa das pessoas, que vai nos casamentos, então, que gostava de conversar, enfim. Esse é o Jeová sanguíneo, né? O Deus sanguíneo, é o Shaddai, aquele que conversou com a mulher samaritana, enfim. Ele também se manifesta no temperamento melancólico, né? Na Bíblia ele se apresenta com o nome de Elohim, né? Que é um Deus detalhista, um Deus organizado, perfeito, que consegue fazer uma flor com tantos detalhes, com 3 ou 4 cores numa mesma flor, uma natureza maravilhosa, pássaros que vão mudando de cor, enfim, detalhes incríveis, as algas marinhas, então, um Deus tremendo, né? Um Deus também que se apresenta como fleumático, que parece sem reação. Ele se apresenta como o cordeiro mudo, né? Vai ao matadouro como o cordeiro mudo. E por fim, o Deus que se apresenta com temperamento supina, o Deus servo, né? Que se fez servo, o Deus que aparece em Filipenses 2, que abriu mão da sua glória, que se fez homem. Então, obrigado. Então, Deus se manifesta nesses temperamentos também. E por fim, quando a gente vai falar sobre os dons, eu já estou terminando, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é o capítulo que fala dos dons, no versículo 6 fala que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Ou seja, o teu temperamento define a maneira como você vai operar o seu dom, né? Digamos que estejam aqui comigo nessa sala 3 professores. Cada um vai ensinar de um jeito, de acordo com o seu temperamento. O melancólico vai ter um tipo de didática, o colérico um tipo de didática e o sanguíneo outra didática. E dentro de cada grupo de temperamento, ainda por causa dessa mistura com outro temperamento, cada um vai agir de uma forma. Então cada um tem a sua própria peculiaridade, que é a operação. Então, diz que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Desculpa, gente, me deu uma tosse muito grande aqui. O que eu quero dizer para vocês é que o temperamento ele funciona como o chassi de um carro. O dom que você recebe de Deus é como se fosse a carroceria que vai sobre aquele chassi. Tem que ser sempre compatível. Deus nunca vai te dar um dom, uma operação que não seja compatível com o temperamento que Ele te deu. Então eu queria terminar essa aula hoje dizendo para você se descobrir no seu temperamento, nos pontos fortes e fracos, e buscar em Deus, potencializar as virtudes e ser curado, sarado, transformado nos defeitos. E que nós possamos servir a Igreja de Jesus, o corpo de Cristo, e ser frutífero em todo o tempo do reino. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Obrigado por esse tempo estarmos juntos. Se você ainda não curtiu, curte a nossa página. Deixe o seu comentário, vai ser sempre bem-vindo. Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Abração a todos.